Mestre Jesus, mais um dia de Evangelho, mais uma semana do trabalho material que se encerra também. Que nós consigamos então, talvez com o pensamento mais tranquilo, estarmos mais focados em nós, em quem somos, no que necessitamos. Que o Evangelho de hoje desperte reflexões profundas em nós, que faça com que nós olhemos quais são as nossas necessidades maiores e que nós saiamos daqui pensativos em atitudes e escolhas que fazemos no dia a dia. Muito obrigado, Pai, pela equipe espiritual que está sempre cuidando da gente, que está sempre conosco e que tem a maior paciência com as nossas ainda infinitas necessidades. Que assim seja. Do capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: Honrai pai e mãe. E este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: Aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus aproveita-se a vós, este satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre e não assista seu pai ou sua mãe. E, assim, tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem num buraco. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que almoçasse em sua casa. Jesus, indo até lá, pôs-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: Por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o que está por dentro? Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 40. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, as quais os observadores rígidos transformavam em questão de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma.
Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se e acreditaram estar quites com Deus, pois se conformavam àquelas práticas, mas continuavam a ser o que eram. Afinal, era-lhes ensinado que Deus não pedia mais que isso. Por isso o profeta disse: em vão esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos humanos. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditem ter sua salvação assegurada antes pelas práticas exteriores que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celeste não tiver plantado será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega até Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o objetivo. Aquela sobre a qual se acredita ser possível apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se essa crença não impede de cometer assassínios, adultérios, expoliações, dizer calúnias e fazer qualquer tipo de mal a seu próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Quando Jesus traz esse ensinamento para nós, frente a um costume da época, um costume que, obviamente, a gente mantém, que é lavar as mãos, por uma questão de higiene, mas a gente tem que entender a profundidade do que Jesus está apresentando aqui para nós, onde muitas vezes a hipocrisia domina a mente das criaturas e deixa-se de lado a verdadeira higiene, que é a higiene moral, a higienização moral, ocupando-se muito mais com o exterior do que com o interior. E quando a gente lê isso no Evangelho, muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender isso, porque a gente às vezes vive num mundo que traz, às vezes, conceitos, informações, que muitas vezes elas são tão deturpadas pelos homens. E, obviamente, se a gente deturpa as coisas que não são de Deus, imagina as coisas divinas, como a gente não as deturpa. Tudo isso fruto da nossa adulteração mental. Tudo isso fruto dessa nossa falta de observância às leis de Deus e principalmente da aceitação divina. E quando a gente deixa essa preocupação de cuidar do interior, substituindo por esses atos hipócritas, a gente aqui acaba colhendo as consequências funestas disso. A gente vê aqui, ele faz, a gente vai se apegar a esse trecho que ele fala da negligência dos judeus com os mandamentos divinos, e a gente vê que obviamente não foram só eles, a gente vem negligenciando tudo que é divino por séculos e séculos. Não foi diferente com o que Jesus trouxe para nós, aonde a gente foi deturpando, adaptando, ajustando de acordo com aquilo que realmente nos interessa. E isso trouxe consequências para todos nós.
porque a gente fez isso até com a terceira revelação, com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela sofre com a adulteração mental das criaturas, aonde a ausência de moral faz com que nós não sigamos aquilo que já foi revelado para nós através dos espíritos, através do Espírito de verdade que vem para resgatar tudo aquilo que Jesus trouxe para nós e mostrar a verdade amplamente. A gente se deixa levar pelas interpretações e pelas falas dos homens, dando mais valor à fala dos homens do que às coisas de Deus, as coisas divinas. E quando a gente olha, né, para o nosso mundo, a gente vê as janelas divinas que são abertas para nós. Esses dias eu estava ouvindo um pouco de música clássica, que eu gosto bastante de ouvir, e eu estava ouvindo As Quatro Estações, e realmente quando a gente olha para uma composição tão elaborada, algo tão elaborado, você vê os objetivos, né? Você vê tudo que está por trás de uma elaboração, né? E a gente vê com o passar do tempo a deturpação das músicas, dos sons, né? Aonde tocam as mentes de centenas de milhares de criaturas, mas que levam muitas vezes à falência moral, porque trazem conteúdos que induzem ao mal. E a gente tem que perceber essas falências, porque essas falências, todos nós somos corresponsáveis, né? Porque nós temos dentro de nós aquilo que precisa ser transformado e modificado, né? Isso não significa que nós, não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, porque obviamente eu tenho tudo aquilo que é necessário ser transformado, porque se assim não fosse eu aqui não estaria. Mas a gente tem esquecido muito isso. Então a gente colabora de certa forma com a presença do mal, com a presença de tudo que a gente às vezes olha e questiona e muitas vezes não compreende porque ainda continua assim. E continua assim porque a gente continua, né, utilizando a moral divina ainda somente nos momentos que nos interessam. A gente ignora a moral quando a gente está, às vezes, numa relação de trabalho, né, em um encontro de amigos, em diversas situações onde a gente deveria expor a moral acima de tudo, a gente acaba deixando de lado a moral, porque às vezes a gente fala, mas eu vou falar alguma coisa, eu não vou me contrapor, eu não vou me desgastar, e a gente vai deixando as coisas acontecendo e acontecerem, e no momento onde a gente vê tantas criaturas encarnadas com as suas últimas oportunidades neste orbe, a gente percebe essa predominância do mal e a gente poderia auxiliar de alguma forma, pelo menos não aceitando ideias que são atávicas, ideias que vão contra as leis de Deus. E nós temos reparado que os espíritas também têm vivenciado isso. E tanto tem sido vivenciado isso que o professor Eurípides, né, hoje a gente celebra o desencarne dele, né? É um dia onde a gente relembra o professor Eurípides, e relembrar ele porque nós aqui aplicamos a metodologia trazida por ele, né? A metodologia de evangelização de espíritos, que tem o objetivo de fazer com que os espíritas não retornem mais ao mundo espiritual como tem retornado na perda, né, da oportunidade da encarnação.
quando o professor trouxe para nós essa metodologia, ele faz com que a gente ressignifique a nossa encarnação, aprendendo a ler a doutrina espírita como ela deve ser lida, e não simplesmente lida, mas principalmente estudada, porque é uma janela divina que foi aberta para todos nós quando a doutrina espírita se estabeleceu. Mas muitos espíritas e os espíritas modernos têm feito absurdos com a própria doutrina espírita, aonde a gente olha, inclusive, situações que precisam de coerência para todos nós, para que a gente observe e veja que a deturpação ela se encontra no nosso coração e não, muitas vezes, naquilo que a gente lê, naquilo que foi trazido na codificação, e que às vezes precisam. Esses dias a gente estava estudando o Boa Nova e eu estava vendo no Boa Nova uma nota de rodapé quando se falava que não se devia mais usar leprosos porque é uma forma pejorativa, e sim tinha que se falar a doença de Hansen. E obviamente poderia se falar a doença de Hansen após Hansen ter feito o que fez. Antes disso poderia se chamar leprosos, mas a gente às vezes continua se preocupando muito com o lavar as mãos e não com a modificação íntima, porque a gente constatar a lepra, como por exemplo, esse exemplo que eu estou trazendo do Boa Nova, é uma realidade, mas isso não significa que mudando e adocicando a palavra a gente vai adocicar o que está dentro de nós. Eu fico pensando para essas pessoas que fazem isso, de fazer essas citações, não só essa, tem várias citações hoje em dia aparecendo nos livros, mas eu fico pensando se essas pessoas que querem adocicar a palavra teriam a coragem de pôr a mão no leproso para poder limpar ele, porque é muito fácil mudar a palavra, mas mudar a intimidade, o preconceito que está na nossa intimidade, aí sim é algo que demanda um grande esforço da criatura. Então não adianta a gente se iludir, como Jesus está colocando aqui, de lavar ou não lavar as mãos. É a mesma situação que a gente tem vivido hoje em diversas situações. E nós, como espíritas, nós temos o dever moral de trabalhar pela verdade, de trabalhar por verdadeiramente nós olharmos para as coisas como elas são. Não é adocicar um termo que vai mudar a nossa intimidade, é a nossa atitude que vai modificar isso. A gente costuma brincar muito, eu e a Regina, a gente às vezes fala com relação aos nossos cachorros, a gente adora eles, mas se você xingar eles sorrindo e abraçando, eles abanam o rabo, e se você tratá-los com uma palavra doce, mas bravo, eles vão ficar com medo. Então isso é a prova para nós, no meu entender, de que realmente as palavras elas não modificam a nossa intenção. Então a gente tem que começar a se preocupar mais em praticar as coisas que são ensinadas para nós a nível moral. E eu vejo isso principalmente no meio espírita, onde nós temos pessoas tão capacitadas, indivíduos tão capazes, tão inteligentes, juízes, doutores, tantas pessoas letradas, muito mais até do que eu, mas que muitas vezes ficam presos na forma e esquecem realmente de sentir aquilo que precisa ser sentido. E foi isso que Jesus deixou como legado para todos nós. E foi isso que a doutrina espírita está buscando resgatar e que nós temos falido nisso. E é por isso que o professor Eurípides trouxe e
hoje, né, é uma pequena homenagem que eu estou rendendo a ele, porque graças a ele a gente está onde a gente está no dia de hoje. Por esse trabalho hercúleo de mais de 30 anos da evangelização de espíritos, e que a gente deve render gratidão a esse espírito que está preocupado com o nosso retorno ao mundo espiritual, porque esse missionário vem trazer para nós a lembrança de que nós temos que sair desse cadinho que a gente se encontra, aonde a gente fica muito preocupado com a forma e esquece que a nossa mão tem que calejar na enxada. Então, que nós possamos começar a modificar, todos nós, porque todos nós temos condição de fazer isso, esquecer, né, essas manias que nós vemos nos dias de hoje, de que palavras vão modificar aquilo que nós sentimos, quando muitas vezes as nossas atitudes estão muito distantes da realidade. Então a gente só pede a Deus que nós tenhamos essa força de olhar para isso que Jesus falou há 2000 anos, mas que a gente continua fazendo 2024 anos depois, a gente continua fazendo exatamente as mesmas coisas que os fariseus faziam. E, novamente, nós espíritas, se não agirmos da forma correta, nós somos os fariseus modernos, e isso precisa modificar.